Em nome de Jesus, que o Senhor traga vida de volta, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, e nós sabemos que a oração de um justo, diz a Tua palavra, tem poder em seus efeitos. Por isso eu uno a minha fé com os meus irmãos aqui presentes, e nós declaramos em nome de Jesus: alcance a Tua serva para a glória do Teu nome, amém, amém. Você pode se assentar. Eu tenho uma notícia para vocês aqui de primeira mão, né? Essa semana, terça-feira, o Fausto me ligou e aí ele disse: pastorzão, nós vamos, todas as igrejas de Amor e Cuidado, nós vamos mudar a celebração de domingo à noite, né? Para se for 2 cultos, como é o caso de vocês, então vocês vão mudar uma para o sábado à noite e a outra, né, no domingo de manhã normal. E aí eu prontamente aceitei, até porque sou brasileiro, não é? Sim ou não? Semana passada aconteceu uma coisa interessante, né? O jogo que fez com que o Brasil pudesse agora, hoje, disputar contra a Noruega. E lá em casa, na verdade, eu gosto de futebol, assim. Sou flamenguista, mas não sei nem eu sou flamenguista mesmo. Eu não sei o nome de jogador, nada. Desde criancinha, eu sempre gostei e uma paixão. Inclusive, quando eu estava no Rio, os cariocas tiravam sarro, porque eles falavam: como é que você pode ser do Paraná e torcer, né, para um time do Rio? E pior, porque lá é uma rivalidade gigantesca entre Vasco e Flamengo, né? E aí, até os memes, os maiores que tem na internet é sobre o Vasco e tal, o pessoal zoando. E aí, estava assistindo o jogo e a Renatinha, minha esposa, ela gosta tanto de futebol que ela estava dormindo. Estava dormindo no sofá. E aquela angústia, né? E aperta daqui, aperta de lá, e o gol não vem. Falei: meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Daqui a pouco saiu um gol. E eu gritei muito assim: Gá! Ela acordou, ela fazia assim com os braços. Eu falei: amor, você sonhou que estava caindo? Daí ela falou: pelo amor de Deus, para que você gritar desse jeito? Pois o Brasil fez um gol. E ela voltou a dormir de novo. Aí no segundo gol eu tive que gritar por dentro, né? Para não incomodar mais a esposa. Daí eu fiquei com aquele grito assim reprimido, né? Eu falei: hoje eu vou gritar com força, em nome de Jesus, né? E aí tem os religiosos, óbvio, né? Como é que vai trocar o culto de domingo? Rapaz, o Senhor Jesus, Ele não precisa nem de templo. Nós nos reunimos como filhos de Deus para honrar e adorar o nome dEle. Mas quando nós vamos embora, a glória de Deus não fica nesse lugar. Não passa de um monte de tijolo. Inclusive, né, onde era a igreja antes, abriu um pub lá. Um dos vizinhos me encontrou na rua esses dias e falou: pastor do céu, que saudade de vocês. Vocês tinham que voltar para cá. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus, não vou voltar jamais. É de lá para frente, não é? E geralmente quem critica é quem nem vem no culto, né? Choveu, não vem no culto. Esfriou, não vem no culto. Ah, mas domingo à noite é sagrado. Não existe isso aí. E outra, eu sou brasileiro. Não sei se você é, mas eu sou, né? Eu sei que eu não ganho nada com isso. Mas a satisfação de ver o meu país tendo a possibilidade de certa forma, trazer alguma alegria para esse povo tão sofrido, né? Porque nós precisamos de uma intervenção do céu, né, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. E aí o Fausto, né, então me disse que o Bispo Marcelo pediu para que ele avisasse que a nossa conferência em setembro, dia 10, 11, 12 e 13... né, provavelmente terminamos aí com as 2 celebrações no domingo. O Bispo Marcelo vai estar aqui com a gente, né, que é aquele homem bonitão que fala ali no começo, que não sou eu, é o meu bispo, né? Virá ele, virá a Bispa Ana. E aí, para eu entrar mais em choque ainda, ele falou: diz para o Farley que eu quero ficar lá no mínimo 3 dias. Daí quer dizer, isso aí não existe, né? A agenda que ele tem, a correria que tem. Hoje em Araçatuba somos mais de 10 mil pessoas, então vocês entendem como funciona. E ele tem um amor muito grande por Guarapuava, né? Hoje a extensão que mais cresce, as 26 extensões que nós temos, é Guarapuava. Então assim, é um privilégio. E aí o Fausto falou: só que daí ele falou que eu tenho que ficar. Eu falei: meu Deus, agora você me quebrou, né? Porque o Fausto é assim, ele é uma pessoa que está 24 horas com o Bispo Marcelo, resolvendo as questões das igrejas. Ele é o líder dos pastores das extensões. A nossa aliança é simplesmente por lealdade, né? Não tem nenhuma artimanha, é tudo preto no branco.
mas eu fiquei com meu coração muito feliz, né? E nós vamos trazer também, né? Acho que essa semana acaba de assinar aí. E agora para vocês a primeira mão é o Hernani, sabe o Hernani que se move no espírito, que ora com as crianças. Provavelmente ele vai estar com a gente também. Então nós vamos fazer uma grande festa. Agora, pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Por uma coisa. Porque pode ser qualquer pregador que vir aqui, se ele colocar o preço e falar assim, olha, eu vou, mas é que agora a gente está num outro momento, queria que o irmão entendesse, é sempre assim, né? E a gente queria uma oferta de tanto, daí não vai pregar aqui. Enquanto eu for pastor aqui, não vai pregar aqui. É muito difícil fazer assim um evento, porque vai muito dinheiro. Então nós estamos orando, pedindo para Deus estratégia, porque a gente vai honrar. Quem a gente trouxer, nós vamos honrar, né? A Bíblia ensina a fazer isso. E eu estou tentando fazer de tudo para que eu não possa cobrar nem um centavo de vocês. E se eu cobrar, vai ser o mínimo do mínimo. E mesmo assim, se você não tem condição, ou se a sua família é muito grande, você vai procurar alguém da minha equipe ou eu mesmo, você vai participar igual. Aqui não tem isso. Ah, não pagou, então não vai. Porque a igreja não é um negócio. A igreja é um lugar para a gente levar as pessoas a Jesus. Volto a repetir. Enquanto eu for pastor nessa igreja, isso não vai acontecer. Se acontecer, eu te dou autoridade para você chegar aí para mim e falar, pastor, o senhor é um baita do mentiroso. Porque olha o que está acontecendo, né? Então, é óbvio que vai chegar um tempo que a gente vai poder fazer o que a gente sempre sonhou. Por exemplo, quando eu estive na Coreia, tem até um vídeo rolando na internet aí, que a menina disse que ela foi na maior igreja do mundo e tal. Ela foi, realmente, né, o David Polchu, né, em Seul, na Coreia. Mas aquela igreja cabia, acho que em torno de 15 mil pessoas. Se não me falha a memória, foi inaugurado em 1976. Ele chegou a ter mais ou menos 1,5 milhão de membros. E eu tive a oportunidade de ir lá, de verdade. Mas eu conheci uma igreja muito maior, né? Uma igreja que cabia 27 mil pessoas sentadas. E o pastor, né, aqui no Brasil, principalmente nas igrejas tradicionais, né, se um pastor vai fazer o seminário mais velho e tal, então daí já tem um estigma, né, dizendo assim, olha, a igreja não vai dar muito certo, até porque os melhores anos da sua vida você não serviu ao Senhor e tal. E esse pastor coreano é incrível, ele saiu do seminário, ele tinha 41 anos. E a primeira coisa que ele fez foi ir para um monte, e ele ficou 1 ano orando, 1 ano buscando a Deus. A esposa dele, né, através dos intérpretes, falou, a gente por vezes pensava que o meu esposo estava morto, né, porque ele não voltava, tempestade, chuva, e o cara ficou 1 ano. Daí ele desceu, aí começou a igreja batista, uma célula, ele, a mulher e os 3 filhos. E depois de 23 anos, na época quando eu fui tinha 23 anos, ela tinha mais de 200 mil pessoas como membros da igreja. Posso ouvir um amém? Você imagina o que Deus pode fazer aqui? E foi a primeira vez que eu fiquei muito impactado, porque por alguma razão ele gostou muito da gente. E aí ele falou, eu gostei muito de vocês. Ele falou, porque foi a primeira vez em muitos anos de ministério que veio um pastor de outra nação e que não perguntou para mim como que a igreja cresceu, mas chegou aos meus ouvidos que vocês gostariam de receber uma oração minha. E ele falou, e é por isso que vocês estão sentados aqui na minha mesa. Isso foi em 2012, olha quanto tempo. E daí ele falou, e eu gostei muito de vocês, então vocês vão voltar para o Brasil, e vocês podem trazer mais 25 pastores para cá, para conhecer o que nós estamos fazendo, e a igreja aqui vai bancar toda a passagem e alimentação de vocês, os 10 dias que vocês ficarão aqui na Coreia do Sul. E eu me lembro que naquele ano eu fui então 2 vezes para lá, né? E é muito bom você encontrar pessoas que ainda amam a Jesus. Amém? Amém, queridos? Então nós vamos viver isso em Guarapuava, eu tenho certeza disso, do fundo do meu coração. Todos os dias é como se aquilo que Jeremias diz, eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, e eu não tenho descanso. Eu sei que o que o Senhor está preparando para nós vai ser glorioso, e tudo isso é para que o nome de Jesus seja exaltado. Amém? Isso tem que vir acima de todas as coisas. Então nós estamos na série de mensagens, né, de uma vida abençoada. Eu vou procurar ser bem breve, até porque a gente avançou um pouquinho no horário. Pode ficar tranquilo que o seu feijão não vai queimar, tá bom?
Mas hoje o tema da mensagem chama a prova. Quero falar sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, né? Nós falamos semana passada sobre o nosso coração, a importância do nosso coração. Onde está o nosso coração? Se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso escancarar para Deus aonde está o meu e o seu coração. E aí, você tem que crer sobre isso que eu vou dizer, né? Você não persegue as bênçãos, mas as bênçãos irão perseguir você. Amém? Eu quero declarar de verdade que ainda esse ano você vai fechar os melhores negócios da sua vida. Queridos, não adianta a gente pensar diferente. Eu não sei se você se sente incomodado com isso, mas o país está do jeito que está por única irresponsabilidade nossa. Como cidadão, o que nós temos feito? Você não sabe a importância que tem o seu voto, mas começa a encontrar agora os políticos, para deputado estadual, federal. Os caras vão procurar você e vão até te beijar, porque o seu voto faz muita diferença. Mas sabe o que a gente fala? Eu não quero me envolver com isso. Eu não quero me envolver com isso. Só que quando eu cheguei aqui em Guarapuava, eu comprava aquele Clyde, Diet. Apesar de eu estar naquela época com 127 quilos, mas eu criei nessa idiotice de que se eu comesse as coisas light e diet, eu ia ficar magro, parecendo uma foca aqui em cima, né? E vocês não me avisaram, isso que é o pior. E ainda falava que eu estava bonito, a cara parecendo um leitão, né? Eu pagava 89 centavos, uma coisa assim. Eu fui aqui no Superpão semana passada e fui comprar o Clyde, estava R$2,74. 2,74. Não faz 3 anos que nós moramos aqui. E aí eu fico pensando, o assalariado, aquele que ganha um salário mínimo, que tem filho, que tem a esposa, como que sobrevive? Entendeu? E aí quando o governo fala que não tem dinheiro, essa semana eles liberaram 512 milhões em propaganda para se reeleger de novo. Enquanto tem pessoas, olha a prova do que eu estou te falando, o Querubim conseguiu internar a mãe dele lá em Laranjeiras do Sul. Você vê ele agora apavando, paga o imposto dele aqui, mas não é culpa do hospital, é culpa do governo. Quantas milhares de pessoas já não morreram nessa BR-277? E não que não seja, gente, presta atenção que eu vou falar, mas nós somos tão comovidos daí por um crime hediondo que aconteceu, por exemplo, nessa cidade. E a gente põe na internet, a gente desgraça com a vida da pessoa. Ela errou, vai ter que pagar, a lei está aí. Mas os crimes de colarinho branco no Brasil é os que mais deviam ter condenações e não tem. Sabe por quê? Por causa da nossa ausência. E isso é responsabilidade. Como cidadão, experimenta então dar uma de valentão e passa lá no sinal, no radar que é 40 km, e passa lá 47 para você o que você vai receber no final do mês. Imediatamente. Polícia que fica escondido atrás de árvore com aquele revolvinho do Satanás na mão para te lascar uma multa para arrebentar com a sua vida. Então, isso é sério. E nós teremos o governo que a gente merece. E depois não adianta ficar falando mal, xingando. Todos os políticos essa semana que me procuraram, porque antes ninguém me procurava para nada, agora eles querem conversar comigo. Para todos. Ah, pastor, o senhor pode orar? Eu falei, eu posso, mas antes preciso falar uma coisa para vocês. Abra a Bíblia lá em Provérbios e leio para eles. Olha o que está escrito aqui. Quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o justo governa, o povo se alegra. Eu falei, a minha oração para vocês é nada. Porque a Constituição Federal do Céu diz que é sobre esse versículo que vocês vão prestar conta para Deus. E é aquele sorrisão Colgate some na hora. Quem que é esse pastor aí para falar assim? Mas é o que você também deveria fazer. Entendeu? Porque Deus não vai voltar uma vírgula naquilo que está na palavra dele. Amém? Amém ou não amém? Vamos pensar em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a prova. Né? Como assim? Você sabia que Deus submete todos nós a uma prova? E essa prova, ela acontece todas as vezes que você, especificamente nessa área, lida com o seu dinheiro. Porque veja bem, se eu for contar a minha história, da onde eu vim, a minha família, a minha formação,
eu já posso me considerar um vencedor. Num país de mais de 200 milhões de habitantes, menos de 10% tem curso superior, por exemplo. A máquina que move esse país são, a sua grande totalidade, uma boa parte delas são de analfabetos funcionais. Eles até leem, sabem ler, mas eles não entendem o que eles estão lendo. E por isso nós somos enganados o tempo todo, inclusive por pessoas que se dizem de Jesus. Por isso que nós vemos tanta igreja envergonhando o nome de Jesus. Por isso que tem tanta gente que quer falar do assunto que eu vou falar com vocês aqui hoje, mas que não tem sequer a moral diante de Deus para poder falar. Sabe por quê? Porque não vive aquilo que prega. A prova que Deus faz com que nós passamos é para descobrir mais ou menos aquilo que eu falei semana passada, sobre aonde está o nosso coração. E a maior prova disso é com relação ao dinheiro. Sabe por quê? Porque quando você mudou de vida, por exemplo, hoje graças a Deus tenho uma vida muito boa, mas nem sempre foi assim. E hoje eu faço menção da força do meu braço, ou eu agradeço a Deus por tudo que Ele me deu. Porque quando me ensinaram sobre dízimo e oferta, eu ganhava R$110, trabalhava na feirinha de um mercado. Eu tocava na noite, eu ganhava super bem naquela época. Tocava nas melhores festas da cidade de Londrina. Já abri show no Parque de Exposição. E quando eu conheci Jesus, ninguém me falou, ninguém me orientou, mas eu entendi que aonde eu estava, os lugares que eu estava, não tinha compatibilidade agora com a minha fé. Porque é muito fácil, né? As igrejas hoje elas condenam, elas criaram um ministério que na Bíblia nem existe, que é o ministério de louvor. Não existe. Se você achar, me fala que eu venho aqui e peço perdão para vocês. E aí, isso que a gente fez, nós endeusamos um ministério que nem na Bíblia não tem. E daí, a gente fica escandalizado de saber que o baterista, por exemplo, ele toca secular. E condenamos a pessoa. Daí eu quero dizer para você, você vai pagar o salário dele para sustentar a família dele? Porque se você fizer isso, tudo bem. Mas se você fizer isso, você não tem o direito de falar. Eu nunca vi um advogado se converter e deixar de ser advogado. Eu nunca vi um médico, ginecologista, né, já para quebrar o tabu aqui, ter que largar a profissão, porque ele se converteu. Mas o músico, ele é de Satanás. Eu não estou dizendo, como eu fiz, jamais, eu não conseguia permanecer nos ambientes que eu estava. Então quando a pessoa ama Jesus, ela tem 1 milhão de opção de realizar o dom que Deus deu para a glória dele. Mas todos nós precisamos sobreviver. A grande questão é, quando Deus te abençoa, você faz o quê? Você é grato a Deus? Ou você vai na cabeça dessas pessoas que estão na internet e que falam que o dízimo é coisa do Velho Testamento e arrumam 1 milhão de argumentos, e você, que já não era fiel no dízimo e oferta, você se sente confortável, porque tem alguém para validar o seu pensamento, não é? Só que o Evangelho de Jesus, ele não é pregado para agradar as pessoas, ele é pregado para confrontar as pessoas. Porque nós temos que sair daqui com o nosso coração alegre, mas pensando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores? Desconfie de homens e mulheres de Deus que entregam profecias, que alisam o seu ego, que diz sobre o seu pecado, que está tudo bem, que você vai continuar assim, porque lá no final vai dar certo, porque não vai. Porque a Bíblia, ela é cheia de orientação daquilo que nós temos que realmente mudar como pessoas. Como assim, pastor? Malaquias é um texto completo a respeito, né, sobre dízimo, sobre 10ª parte. São princípios importantes. E eu vou ler aqui os textos com você. Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12, diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Olha só. Então, Deus está dizendo que Ele não muda. Ele não vai mudar. Não é porque alguém ficou chateado, né? E aí Deus, nossa, então eu vou mudar aqui porque precisa agradar essa pessoa. Não existe isso. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente.
E ele continua: por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não me obedeceram. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. E diz o Senhor dos Exércitos: mas como nós podemos voltar? Verso 8, ele diz: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda me perguntam: como te roubamos? E ele diz: nos dízimos, nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Um pouquinho antes de começar o culto, o Luciano levou um senhor para falar comigo ali. Ele estava fedendo. E ele falou: pastor, eu estou 3 dias sem tomar banho. E a história sempre é a mesma: eu preciso ir para tal lugar. É sempre assim, não é? Mas pastor, se o senhor quiser, pode mandar alguém comigo lá na rodoviária, comprar minha passagem e tal. Enquanto ele falava, meu coração queimou. O que eu fiz? Eu falei: me dá seu Pix. E ele deu o Pix. E eu fiz uma oferta para ele. Ele saiu daqui sem se acreditar. Por que eu estou falando isso para você? Porque a Bíblia diz que quando você ajuda um pobre, Deus vai devolver para você corrigido. Porque você não fez para o pobre, você fez para Deus. Mas isso não tem nada a ver com socialismo. Isso não tem nada a ver com comunismo. Isso tem a ver com o reino de Deus, com Cristo em nós. Porque não é possível nós olharmos uma pessoa numa situação deplorável, um ser humano semelhante a você, e você não se importar com a dor da pessoa. Não é possível você saber que você vai acabar o culto daqui a pouco, você vai entrar num carro bacana, vai chegar na tua casa, tem alguém que já preparou o teu churrasco, a tua sala está lá decorada, bandeira do Brasil, fogos de artifício, não é? Seus amigos vão estar lá, vocês vão celebrar. Se Deus quiser, nós vamos engolir a Noruega. Mas se não, nós vamos chorar, igual os alemães fizeram com a gente. Mas presta atenção: você olhar para alguém que não tem o que comer e achar que é normal, e achar que é responsabilidade do governo. A responsabilidade não é nem da igreja, amor e cuidado. A responsabilidade é minha e tua, como pessoas que se dizem cristãos. E aí no verso 10, o Senhor continua dizendo: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Não existe um outro versículo na Bíblia onde Deus fala para pôr Ele à prova. Sabe por quê? Porque Deus sabia o que estava acontecendo naquele tempo, a forma como Deus se manifestava naquele tempo, e o quanto era importante o templo estar o quê? Em condições de atender as pessoas, ajudar, por exemplo, a tribo de Levi, que não tinha herança, que se dedicavam à obra. Eu já falei que se eu fosse um cara mais esperto, eu poderia ser psicólogo, por exemplo, imagina, e cobrar 300 aí para começar, de cada atendimento que eu faço. Quanto eu ia ganhar? Uma coisa que eu amo é conversar, é ouvir, é dar uma direção. Eu não me meto na vida de ninguém. Cada um decide o que quer fazer da sua vida. Isso não interfere na pessoa que eu sou, mas eu não posso negar de fazer o que precisa ser feito. Vocês entendem o que eu estou dizendo, sim ou não? Esses dias, uma pessoa, a pessoa frequenta a igreja, e um parente da pessoa morreu, e o cara era maçom. E quando a família foi lá pedir para que a igreja que ele frequentava, não vou nem falar o nome, mas vocês já sabem, vocês são inteligentes, até porque acho que está sendo televisionado aí, não estou formado em direito ainda, então vou segurar minha onda aqui, apesar que a minha advogada é muito boa, minha mulher, glória a Deus, né? Mas nós não vamos, porque nós não compactuamos com isso. Agora, eu fico pensando, Jesus, o meu marido, aconteceu tal coisa, e o senhor vai lá, Jesus vai dizer assim: não te conheço, não sei quem você é. Bem pelo contrário, as pessoas mais incrédulas na Bíblia que se encontraram com Jesus, ele disse: eu nunca vi em todo Israel uma pessoa ter a fé como você tem. E aí quem vai? Quem ama o reino.
Eu nunca tinha colocado meu pé dentro de uma loja maçônica. Catei meu violão e fui. Por que eu estou falando isso para você? Porque o meu compromisso é com Jesus. Fale o que quiser. E se algum dia eu não tiver mais um lugar para falar, então eu vou lá para a colônia, vou lá para o Pinhão, vou para onde Deus mandar. Mas enquanto tiver um fôlego de vida dentro de mim, anunciarei o Cristo ressurreto. Foi a primeira vez que eu não fui em um lugar para fazer vínculos, para conseguir me dar bem financeiramente, conhecer pessoas, para fazer ação social, para sentir-se um pouco mais aliviado. Mas eu fui como instrumento de Deus e poder dizer para aquelas pessoas que estavam lá: esse senhor está morto, não tem mais o que fazer. Mas vocês que estão aqui nesse lugar, que estão vivos, essa palavra que está saindo da minha boca é para vocês. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não adianta nós ficarmos aqui brincando de dizer que somos cristãos. O Brasil, mais de 70% do país são cristãos, inclusive as pessoas que nos representam na esfera legislativa. Mas olha que vergonha, se corrompem, se vendem. Quando eu fui pastorear em Miraselva, minha primeira igreja como pastor, uma cidade com 2.000 habitantes, mas mais de, 1.500 pessoas moram no interior, e a cidade pequenininha, só tem uma rua, sabe? Aquela que você não pode engatar a segunda, se engatar a segunda, acabou a cidade. E aí, as ovelhas de Jesus naquele lugar, o mais novo devia ter uns 239 anos. Era tudo velhinho, cabeça branca. Cheguei na quarta-feira, a igreja lotada. Eu falei, nossa, que bênção, né? E aí veio o irmão Valtinho. Não sei se está vivo ainda, mas pensa num velhinho fofinho. Eu falei, irmão Valtinho, e esse povo aí? Convidei, pastor. Convidei todas as igrejas da cidade. Eu falei, ai Jesus, tem misericórdia. Daí no domingo, que era a minha posse, tinha lá uns 10 velhinhos. E começamos. E aí eles falaram para mim, pastor, nós ganhamos um terreno da prefeitura. Daí eu falei, mas a prefeitura não pode dar terreno. É um termo chamado comodato. Você vai poder usar o terreno. Depois de 30 anos, aquele terreno vai para leilão, dependendo da lei municipal. E se a gente não ganhar o leilão, perdemos o templo. A igreja não constrói assim, porque daqui a 30 anos nós vamos ter que dar conta disso. E eles acharam que eu estava mentindo. E marcaram então uma sessão com o prefeito. Eu fui. E o prefeito veio com a mesma conversa. Eu falei, então me explique isso. E ele avermelhou. Porque essa é a verdade. E eu virei para aquelas pessoas simples, humildes. Eu pastorei lá por 5 anos. E eu falei, vocês querem um templo? Vocês querem uma cadeira confortável? Então sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. Gente que trabalhava o dia inteiro para ganhar R$25 cortando cana. Às vezes o pastor Brabão aqui ia lá brigar com o tal do gato, porque o gato, se a pessoa chegasse atrasada, ele não deixava ela ir para a cana de açúcar, cortar a cana, e ainda dava 1 ou 2 dias de castigo. E aí eu virei advogado daquela gente. Mas deixa eu te falar, depois de 5 anos, nós tínhamos comprado um terreno na avenida principal de uma marcha só. Construímos um templo para 100 pessoas, com dignidade, sem fazer uma rifa, sem fazer um bingão gospel, sem ficar batendo na porta da casa dos outros. Nós somos da igreja, fulano de tal. Será que o irmão pode dar uma ajuda? Meu Deus, se a Bíblia diz que o meu Deus é dono do ouro, de toda a prata, Ele é a razão da minha existência. E Ele está dizendo que se você o ama, se você entendeu esse princípio, você pode pôr Ele à prova. É sobre isso que eu estou dizendo para você nessa manhã, em nome de Jesus. Não tem a ver comigo, Eric Farley. Quer saber quem eu sou? Pega o meu CPF 022-853-109-86. Levanta a minha ficha, joga o meu nome na internet, no Reclame Aqui, onde você quiser. Vocês vão saber a minha história. Eu estou aqui nessa manhã falando do que Deus pode fazer na sua vida, para que você tenha uma vida realmente abençoada, quando você entende esse princípio. É sobre isso.
Nós precisamos entender umas coisas bem rápido que eu quero partilhar com vocês. Malaquias 3,6, ele diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. A razão pela qual Deus não muda é porque Ele é perfeito. Como é que alguém que é perfeito pode melhorar? Quanta gente, quanta vergonha, quanto escândalo. Esses dias uma imobiliária me ligou e ela falou: pastor, o senhor conhece muita gente? Tem uma pessoa aqui querendo alugar lá para fazer uma igreja e tal. O que o senhor diz? Eu falei: eu não digo nada, porque eu respondo por mim. Eu não estou criticando ninguém, mas eu não posso falar daquilo que eu não sei. Eu falei: eu posso falar do que eu posso, mas de outras pessoas, não conte comigo, porque eu não sei. Sabe por quê? Era para ser como na época do meu avô, que o cara prometia casar com a mulher e ele ia até o fim. E quando o caba não casava, que ele engravidava a moça, o pai ia atrás, catava o caboclo, levava num cartório, botava um revólver e falava: assina aí. E o cara assinava, falava: agora você desapareça, porque da minha filha cuido eu, mas ela não vai ser desonrada. Talvez se esse tempo voltasse, as coisas seriam diferentes nos dias de hoje. Por isso que aqui nessa igreja a galera fala que eu pego pesado com o homem. Não, vocês querem que eu trate os homens como? Massaginha nas costas, igual a Smart Fit? Não estou levando nem R$1 para falar isso aqui. Se Deus te deu essa massa muscular, se Deus te deu essa brutalidade, se Deus te deu essa condição de você ser o que você é para que você seja alguém que lute pela sua casa, sim. Por isso que nós não honramos, não desprezamos os dons. Mas Corinto, que é uma igreja que se movia em todos os dons praticamente, tinha um genro que saía com a sogra. Olha que igreja boa. Porque os dons não definem a pessoa. Tem muita gente que tem o dom, e a Bíblia vai dizer lá em Mateus que no último dia Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer assim: eu não sei quem vocês são. Pode meter o pé. Porque o fruto do Espírito está ligado com quem realmente é de Cristo. São as nossas atitudes, mas não por desencargo de consciência, por aquilo que Cristo é em mim. Malaquias 3,9 diz: vocês estão debaixo de uma grande maldição. Deus não diz: eu estou amaldiçoando. Deus nunca diz. Inclusive, fique tranquilo, se você não é dizimista, fique tranquilo. Mas preste atenção, você está sendo governado por o sistema mundano. Você não está sendo governado pelo mundo, pelo reino espiritual de Deus. Porque realmente, quando eu tenho uma situação que é complicada, eu busco a Deus e Ele muda a minha história, naturalmente você deveria ter aquela gratidão para Deus eterna, mas nós não somos assim. A gente se esquece, infelizmente, de quem às vezes até nos estendeu a mão quando a gente não tinha nada. Veja, quanta gente que procura, quem é empresário aqui sabe o que eu estou falando. A pessoa vai lá e fala: viu, eu preciso trabalhar. E aí você sempre está precisando, empresário sempre está precisando, pessoas capacitadas, pessoas honestas, íntegras. E aí ele conta uma história, aí a gente se emociona e fala: não, tudo bem, vou te dar a oportunidade. Daí ele começa a ser contaminado por pessoas dentro do próprio ambiente de trabalho. Aí passa um tempo, ele vai lá e fala: viu, o que eu ganho não é compatível com o que eu faço. Tem minha vontade de falar assim: mas quando você entrou aqui 2 meses atrás, o que mudou? A canalice. Daí o que ele faz? Ele sai, mete o pau em você, vai atrás do direito dele, né? E aí, às vezes, recebe alguma mixaria, uma desgraça, daí recebe um seguro-desemprego e ele acha que mudou a vida dele. Você acha mesmo que Deus vai abençoar alguém assim? Meu irmão, ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, mas se você deu a tua palavra, vai até o fim, custe o que custar, nem que você tenha prejuízo, mas você vai ganhar diante do Senhor. Amém? Você entende que as maldições da nossa vida somos nós mesmos que nos metemos lá? Porque nós não queremos entender o que a palavra de Deus está trazendo para nós. Quando em Malaquias 3,10 o Senhor diga: tragam todos os dízimos no templo, Deus, Ele possui todas as coisas. Preste bem atenção, Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Eu não contei para vocês da igreja que eu conheci na Coreia. Essa é uma, tantas que eu conheci. E eu sempre tenho dito isso. Vocês que estão aqui, existe alguém, ou em Guarapuava, ou, sei lá, nas cidades circunvizinhas, ou no estado do Paraná, ou no Brasil, que Deus vai usar para mudar a história da tua vida. Você crê nisso? É uma negociação que você precisa fazer, e a sua história vai ser transformada. Mas sabe quando vai acontecer isso?
quando você se debruçar na presença do Senhor. Veja como que a gente é fraco de pensamento. Essa semana, não sei se é real, mas é perto de deve ser real, eu descobri que o Neymar, simplesmente ele ganha 22 milhões de reais por mês. Tem gente aqui que vai trabalhar a vida inteira, não vai chegar nem perto de 1 milhão. E sabe o que você faz? Você para a tua vida, falta no emprego para assistir o jogo do Brasil. Torce. Você não está ganhando nada com isso, uma satisfação momentânea. E o Neymar, 22 milhões na conta dele todo mês. Nós não conseguimos celebrar o pouco daquilo que Deus tem confiado para nós, porque Deus não vai colocar você por cima. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, o Senhor vai colocar a gente aonde? No muito, mas tem um processo. Mas então o que é o dízimo? Bem rapidinho, o dízimo é um teste. Deus está testando nosso coração. Quando alguém insiste em defender que não se deve dar o dízimo, né, eu fico pensando, né, olha o que Deus fez por nós, e você não é capaz de fazer isso. Entende isso? Cara, é tão triste quando alguém me liga e fala: pastor, aconteceu uma situação lá, e daí a igreja vai fazer, né? Quanto que a igreja pode ajudar? Eu falo: irmão, você se meteu nesse rolo aí, você se vira. Mas essa semana, alguém me mandou uma mensagem, falou: pastor, tem uma pessoa que está precisando de ajuda, assim, e teve um casal que morava aqui, foi embora para o Rio Grande do Sul, e ele doou para a igreja, geladeira, novinha, e outras coisas e tal. Daí a pessoa perguntou: pastor, será que a gente podia abençoar aquela família? Eu falei: agora, pode ir lá e pega tudo. Mas se não fosse da igreja, igual, porque aqui a gente não faz distinção das pessoas, a gente faz o que tem que fazer. Mas se eles não voltarem? Dos 10 leprosos, só um voltou, 9 meteu o pé, nunca mais voltou. Não tem a ver comigo, tem a ver com a essência daquilo que eu carrego, que é Cristo. Entendeu? Eu lembro de cantor famoso que toca as músicas no seu Spotify, que vinha aqui para o Paraná, na época que eu morava no norte do Paraná, e ele falava: eu não cobro nada, na época do CD. Eu não cobro nada para ir na igreja não, pastor, só que o senhor tem que vender 400 CD. Imagina uma igreja que não tinha 100 pessoas, assumir a responsabilidade de vender 400 CD, patifaria pura. E sabe o que a gente faz? A gente louva a Deus. Ai, que benção. Como esse irmão é ousado. Rapaz, o irmão sequer pensou, orou para escrever a letra que ele está cantando. Entende o que eu quero dizer? Em nome de Jesus. Veja bem, quando eu olho para o número 10 na Bíblia, está sempre apresentado com relação a um teste. Por exemplo, quantos foram as pragas do Egito? 10. Por 10 vezes Deus testou o coração de Faraó. Quantos mandamentos existem? 10. Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? 10. Números 14, 21, 23. Quantas vezes Jacó teve seu salário mudado? 10. Por quantos dias Daniel foi testado? 10. Daniel 1, 12. Quantas virgens existem em Mateus 25? 10. Quantos são os dias de tribulação em Apocalipse? 10. Apocalipse 2, 10. Lucas 16, 11 diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Está vendo? É sobre isso. Gente, do fundo do meu coração, nós temos que ser moldados em todas as áreas da nossa vida. Não pode ser como aquela roupa que você foi no shopping, se encantou, comprou, chegou em casa e se arrependeu. Então não faça a sua oferta, não faça o seu dízimo, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Deus não está apenas te testando, mas essa é a única passagem na Bíblia em que Deus diz que você pode testá-lo. Você. Sabe por quê? Porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. É como a galera que quer viver o avivamento. Terça-feira começou a sala de oração aqui na igreja. Depois de 2 anos de existência, começamos. Não é uma crítica, e eu não faço isso, vocês sabem disso. Mas quantas pessoas estavam aqui orando? Tinha uma galera, mas não é nem 1% do que nós somos como igreja. Sabe por quê? Porque a grande maioria não tem disposição para isso. Só que os grandes avivalistas, eles se debruçavam numa vida de oração.
anos a fio, 10, 15, 20, até que o dia o Espírito Santo vem e toma. E eu tenho certeza que antes de mim, nessa cidade, existiram muitos homens de Deus, e ainda existiram pessoas que pagaram um preço gigantesco, mas eu tenho a convicção que é chegado o tempo do avivamento em Guarapuava. Nós vamos sacudir as estruturas dessa cidade para a glória do Senhor. Nós vamos invadir todos os meios dessa sociedade e mostrar que é possível sim trazer o reino dos céus para a terra. É sobre isso, queridos. Nós veremos as conversões em massa, porque as pessoas estão desesperadas por Jesus. Mas enquanto eu e você estivermos focados somente nos nossos problemas, nós não vamos entender o que Deus realmente quer fazer. Salmo 34, versículo 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Você não tem ideia do que é incrivelmente ser fiel ao Senhor. Eu lembro quando nós alugamos ali o hotel, né, o grande hotel. Era o meu dízimo e o da Rê que pagava a sala do hotel. E nós fechamos um contrato por 1 ano. Não era um contrato, mas de boca, né? E disse para a gerente: só vamos mudar se caso acontecer algo antes. E com 2 meses que nós estávamos lá, teve um culto que apareceu 60 pessoas, cabia 30. Daí o povo que já me conhecia sentou ali no chão. Me senti até Jesus aquele dia. Aquele monte de gente sentar perto de mim. Catamos os bancos do saguão do hotel, ficou o nego pendurado até na janela. E aí falei: Deus, temos 1 semana para arrumar outro lugar. É sobre isso. É quando eu confio completamente no Senhor. Alguns vão dizer que, será que o dízimo é bíblico? Então Gênesis 14, versículo 18, 20 diz: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Agora presta atenção, isso aconteceu 500 anos antes da lei. Antes da lei. Não havia sido entregado a lei. Sabe por quê? Porque isso é gratidão. Gratidão. Eu olho para os meus pastores que me discipularam, que me pastorearam. Eu choro pela vida deles, porque eles acreditaram em mim. Eles investiram em mim. Eles são tudo o que eu tenho, porque o que eu sei, aprendi com eles. Agora, veja bem, hoje nós ouvimos gente na internet que nem compromisso com a igreja tem. Hoje é assustador. Eu viajei esse Brasil, esse mundo inteiro, tocando, pregando, eu sei o que eu estou te falando. Uma vez eu toquei numa feira agropecuária, e aí a mulher falou: olha, vai ter, na época, né, Michel Teló, não sei quem, só gente famosa. E aí indicaram o seu nome. Nós temos na terça-feira um evento que é gospel. E aí indicaram o seu nome, a gente entrou no seu site, naquela época tinha um site. Gostamos muito do seu som, mas a gente queria saber quanto que você cobra. Sabe o que eu falei para a mulher? Eu falei: eu nunca cobrei. Eu falei: se vocês quiserem dar alguma coisa, mas só a oportunidade de estar aí, a gente vai. Daí ela falou assim no telefone: você está ficando louco? Não, eu quero falar com o Eric, o rapaz lá do site. Eu falei: é eu mesmo. Sabe o que aconteceu? Nós fomos tocar no evento. Estava lotado de gente. Fizemos apelo, fizemos um culto. Quando acabou, levaram a gente para o hotel. E o dono do empreendimento todo foi lá no hotel porque ele queria me conhecer. Daí ele falou: moço, faz não sei quanto tempo ele falou que ele fazia. Ele falou: eu nunca vi o que aconteceu, eu precisava te conhecer. Por conta disso, nós não precisamos colocar o bar para funcionar, para levantar onde a gente ganha mais dinheiro para poder pagar os artistas. E tem mais, nós não cobramos bilheteria nenhuma, por isso que estava lotado de gente. Ele falou: eu quero te agradecer, porque de verdade vocês têm alguma coisa especial. Não é assim que tem que ser? Eu não sou contra o que precisa ser feito. A Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor com esmero, com ousadia, se dedica, é digno de dupla honra. Mas a questão é quando eu faço da casa de Deus um comércio,
Quando eu faço do nome de Jesus algo para que eu possa viver uma vida que não condiz com alguém que ama o Senhor. E eu não estou falando aqui de voto de pobreza, não, porque a Bíblia não te pede isso, mas ser íntegro de verdade e deixar com que todas as áreas da minha vida sejam tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Levíticos 27:30 diz: todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Sabe o que acontece? Nós temos que abrir o nosso coração e dizer: Espírito Santo, fala comigo, e essa é a minha vontade de dizer isso para você nessa manhã. Espírito Santo, fale comigo, mostre qual área da minha vida ainda que eu preciso melhorar, para que a vida abençoada, a plenitude daquilo que o Senhor tem, seja concreta em mim. Então, queridos, do fundo do meu coração, o dízimo é um princípio atemporal. O dízimo demonstra o quê? Gratidão. Salmo 116, versículo 12 diz: que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. O que eu posso oferecer? Deus sempre foi a provisão, a prosperidade de Israel. Ele esperava que o seu povo fosse o quê? Obediente, e compreendesse que o dízimo era a forma de reconhecer o seu cuidado e um lembrete do seu favor que se estenderia por gerações. Uma vez eu assisti uma palestra, já falei isso aqui para vocês, faz tempo eu falei que eu assisti uma palestra do Dr. Ray, na época ele era bem famoso, né? E ele foi adotado por uma família de Mormons e foi morar nos Estados Unidos. E ele ficou muito bem sucedido, se tornou um médico conhecido mundialmente. E ele tem duas práticas. E ele não estava falando para crente, ele estava falando com uma equipe de médicos e pessoas que trabalham na área da saúde. E a minha primeira formação é educação física, então por isso que eu estava na palestra. E aí ele disse: eu vou falar uma coisa para vocês. A vida de vocês pode mudar por duas formas. Primeira, ele falou: seja fiel nos dízimos. Todo mundo entrou em choque. E eu comecei a rir dentro de mim, né? Eu falei: o cara está falando isso aqui mesmo? Ele falou: segunda, seja grato com as pessoas que não têm nada por elas. Daí ele disse: todo ano eu vou para um país pobre, espalhado no mundo, e eu então faço cirurgias estéticas corretivas. Trabalho de manhã, tarde à noite. Às vezes eu fico 2 meses, às vezes eu fico 1 mês e meio, e eu não cobro nenhum centavo. Imagina, uma pessoa que nem tem a fé mesmo que a nossa, porque o mormonismo não é cristão, tá? Não é porque está escrito lá, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é de Deus, porque não é. Mas veja, ele falou: nunca um paciente meu morreu na minha mão. Sabe por quê? Todas as vezes antes de eu operar alguém, eu vou para o meu escritório, eu dobro o meu joelho e eu oro a Deus e peço que Ele opere através das minhas mãos. Diga comigo: princípio. Diga mais alto, diga: princípio. Queridos, Deus é a nossa provisão, amém? Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele pode fazer com que a nossa vida financeira tenha um propósito eterno, que a gente deixe e construa um legado, e que através disso o seu reino seja expandido e proporcione alegrias e conquistas. Vocês sabiam que os primeiros hospitais, escolas e orfanatos no século 17, século 18 eram formados por pessoas cristãs, porque a igreja tinha outro foco. Sabe o que a igreja está fazendo hoje? Transformando em shopping centers, para que os seus membros venham ter uma experiência incrível e voltem para suas casas emocionados. Mas diga: transformação de vida nenhuma. Por isso que o Evangelho, ele nos incomoda. O Evangelho mexe com as nossas estruturas e faz a gente repensar em quem nós somos e para onde Deus quer nos levar. Do fundo do meu coração, como eu orei aqui com a filha do Maico e da Annelise e profetizei, é isso que você tem que declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, os seus filhos. Porque nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje com relação à política, é porque os nossos avós, aqueles que conheciam a Jesus, estou falando aqui de uma forma geral para você entender, eles acharam que se envolver nas repartições públicas, na política, no ensino, era coisa do diabo. E eles achavam que Jesus ia voltar, 100 anos depois dessa conversa. Aí sabe o que a gente fez? Gente boa como você deixou de dar aula em faculdade. Gente boa como você deixou de se envolver na política e ser íntegro. Gente boa como você deixou de fazer o que era certo. Aí sabe quem fez? Quem não tem temor nenhum do Senhor. Esses dias eu ouvi de uma menina de 17 anos falando assim:
a pessoa mais importante da minha vida é meu namorado, porque ela me ensinou a desrespeitar os meus pais. Ele me ensinou que ver que os meus pais são quadrados. Ele me ensinou que a hora que eu sair da minha casa eu serei a pessoa mais feliz do mundo. O meu namorado é a pessoa mais importante que eu tenho. E eu tive que escutar tudo quietinho, calado. Você já pensou que tristeza? Eu olhando para os meus 2 filhos, né? Eu vejo o Marco com os moleques dele, coisa mais linda do mundo, né? Eu me emociono porque eu falo, Deus, me dá a oportunidade de poder viver isso com o Noah, com o Mateus. É a coisa mais incrível do mundo, você poder ser pai. É você poder cuidar do seu filho. É você passar para ele aquilo que você vive diante do Senhor e saber que através da palavra ele vai ser uma pessoa melhor. Deus não precisa de multidão. Deus precisa de homens e mulheres que sejam comprometidos com a sua palavra. De verdade, queridos, e quantos de nós não estamos nem aí? Quantos de nós que não estamos entendendo os planos de Satanás e nós estamos destruindo a nossa casa, a nossa família, pela falta de posicionamento? Irmãos, não se engane achando que quando a direita está no poder tudo vai correr bem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que precisa ter homens que temam a Deus. Olhem para Nabucodonosor, quem ele era, o que aconteceu na sua vida. A Bíblia diz que por causa do seu orgulho, um dia ele dorme rei poderoso, outro dia ele está comendo capim com as bestas no meio da floresta. A Bíblia diz que um dia ele caiu em si e reconheceu que não existe outro Deus além do nosso Deus. E Deus se agradou da sua conduta e colocou ele como um dos homens mais poderosos na face da terra. Alargou as fronteiras como ele fez com Jabes. Jabes que carregava o significado de homem de dor. Sua mãe sofreu no parto. E o judeu colocava o nome do filho relacionado com aquilo que ele tinha vivido ou que ele profetizava sobre o seu futuro. E veja quem ele se tornou. Sabe por quê? Não existe uma força maior na terra, maior do que o nosso Deus. É Ele que coloca no trono, é Ele que tira do trono. Todos os dias eu oro pelo nosso país. Eu oro pelas pessoas que estão em posição de eminência, porque eles são a justiça de Deus sobre nós. Se nós estamos sofrendo, é por causa da nossa inércia. Se nós estamos sofrendo, é por causa da nossa falta de apetite diante do Senhor. Porque Deus não mudou. Ele ainda opera milagres. Ele ainda faz o morto ressuscitar. Ele ainda faz o cego enxergar. Ele ainda faz o surdo ouvir. Ele ainda faz o paralítico andar. Mas você precisa estar na brecha. São homens e mulheres assim que Deus espera encontrar nessa manhã. A Bíblia diz que o ladrão, e o ladrão aqui não é o diabo, o ladrão aqui é os falsos profetas, porque o texto diz assim, Jesus diz que eu sou a porta, não é? Aqueles que são minhas ovelhas ouvem a minha voz e vai para onde? Para o meu aprisco. Mas o ladrão faz o quê? Ele entra por outro caminho. Quem é o ladrão? É aquela pessoa que vai contra os princípios da palavra de Deus. Não estou dizendo que o diabo, não estou aliviando para o diabo aqui não. O diabo não continua prestando, mas nós não podemos ser bobo. Os falsos ensinamentos têm destruído as pessoas. O padrão do céu não é a escassez, mas é a abundância. Você precisa acreditar nisso. Eu não consigo imaginar Deus sendo um pai, olhando nós e vendo, por exemplo, seu filho querendo ter alguma coisa e você não ter condições de dar. Não é porque você não quer, é porque você não pode. Sabe, o pessoal do louvor já pode vir para cá. Na minha casa, sabe quando a gente ia comer doce? Final de semana. Sabe qual era o doce? Paçoquinha. Eu amo até hoje. Não tenho trauma, adoro paçoquinha. Sabe qual era o refrigerante? Tubaína. Sabe quando a gente tomava Coca-Cola? Coca-Cola de vidro no final do ano. E depois ele se desembestou ainda lá numa religião que daí o Natal era pecado.
para ajudar. Daí nem no Natal tinha mais Coca-Cola. Miserável de um homem. Eu falei, pai, eu olho para o senhor, tenho vontade de torcer seu pescoço. Hoje a gente é muito amigo, mas viveu um tempo assim, né? Não podia jogar futebol. Não podia usar roupa, tipo normal assim. Tinha que usar aquelas calças de tergal. E quando a gente apanhava de vara, fazia a gente botar um quichute no pé. Eu usei quichute. Uma meia até aqui, um short aqui. E com as marcas da vara na perna para mostrar que tinha apanhado. Imagina se fosse hoje. Agora fala para mim, eu me tornei um louco? Eu me tornei um inconsequente? Deus usou o meu pai para moldar o meu caráter. Meu pai, na sua limitação, não conhecia Jesus, mas ele deu o melhor que ele tinha. E a minha Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. Não está escrito lá, honra o teu pai e tua mãe que aceitou Jesus domingo à noite, batizou, fez a escala de novos membros, fez o TLC, esse você honra. Não, querido. Honra é honra. Esse dia o meu coroa, 72 agora, fazer 72, me ligou, um mês com dor de dente. Eu falei, o senhor me falou só agora. Oi, não queria incomodar. Eu falei, agora não só me incomodou, porque me deixou louco. Ele mora em Londrina. E eu me virei, achei um escritório, um consultório de um amigo meu em Londrina, liguei, falei, pelo amor de Deus, atende meu pai. E meu pai foi lá, arrumou todos os dentes dele. Daí a minha irmã fica com ciúme, que daí ele fala, não fala para ninguém, mas você sempre me ajudou. Você nunca me deu uma dor de cabeça. Não é incrível isso? O Evangelho, ele é transformador quando eu e você estamos decididos a obedecer ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Por último, o dízimo traz bênçãos sem medidas. É o que está lá em Malaquias 3:10, diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão aonde guardá-las. Olha aí, quantos querem viver isso de verdade na sua vida, em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque Deus se compromete com aquilo que Ele promete. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Chegou a sua hora, querido, de você desfrutar de toda a vida abençoada que o Pai preparou. E eu quero profetizar que essa hoje é uma nova estação na nossa vida, amém? As comportas dos céus, elas estão abertas. E chegou a hora de nós vivermos o padrão do céu. Ter mais do que o suficiente. Viver o exponencial. E nunca mais andar em escassez. Aleluia. Fique em pé, por favor. Antes de eu orar por você, para nós irmos, eu peço perdão para vocês, eu passei ali 7 minutinhos, mas você não vai ficar mais que 5 minutos. Eu fui numa igreja Holiness, na Coreia do Sul, e quando eu cheguei na igreja, nós paramos na frente, e o templo, imagina o templo era assim, ó, o templo era curvado, entende? Imagina aqui, o Guaíra. Quando você olha lá de fora, parece que o Guaíra vai cair na 15. Eu não entendi nada daquilo. Imagina a arquitetura que foi, né, para conseguir ter aquela dinâmica. E aí eu perguntei para o guia, eu falei, mas por que vocês, vocês gastaram muito para fazer um templo, torto, né? Daí ele falou, pastor, o templo não é torto. O templo foi construído assim, propositalmente. Sabe por quê? Porque até o templo que nós adoramos a Deus precisa reverenciar o Deus que nós servimos. Você está entendendo? Por isso que eu falo para vocês, quando Deus me levou para a Coreia do Sul, houve um destravar na minha vida ministerial. Eu me tornei outra pessoa. Porque eu pude ver com os meus olhos o que Deus pode fazer através de alguém que é fiel a Ele. A Ele. E aí alguém na mesa disse assim,
Mas como que essa igreja saiu de 5 pessoas para mais de 200 mil? E aí ele disse assim: mas vocês não são pastores? Daí alguém falou: como assim? Ele falou: o caminho que vocês deveriam fazer é o mesmo, não mudou. Orem, jejuem e proclamem o evangelho. O resto é só administrativo, mas o favor continua sendo de Deus. Amém, queridos? Nós viveremos um tempo exponencial em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida agora, nesses poucos minutos, que os céus estão rasgados sobre você em nome de Jesus. Que toda a semente que você plantou na sua vida, que estava enterrada e que aos seus olhos estava esquecidas, nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor vai ressuscitar os teus sonhos em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo revelar ao seu coração aquilo que ainda para você não traz tanto conforto, mas eu quero declarar, assim como a Bíblia diz: faça prova. O Senhor está dizendo para você: faça prova de mim, e você vai ver o que eu posso fazer. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã tão especial, pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu quero declarar, Pai, muito obrigado por cada momento dessa celebração. Eu sei que hoje nós teremos um dia maravilhoso. Eu sei que nós vamos passar o domingo com a nossa família. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Mas essa palavra, a paz, ela traz um sentimento de paz. Ela traz algo poderoso no nosso coração. Ela traz algo tão tremendo sobre as nossas vidas, porque a tua paz, ela excede todo entendimento. Jesus, nós profetizamos que a prova do Senhor sobre nós, ela é bem-vinda, porque ela vai nos levar num lugar muito mais tremendo diante da tua presença. Eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está aqui, que eles possam sair daqui hoje reflexivos e pensando em tudo que eles viverão em nome de Jesus. Eu abençoo as famílias, eu abençoo os chefes de família, eu abençoo as mulheres, eu abençoo as crianças, eu abençoo os jovens, pelo poder que há no nome de Jesus, e que nós possamos celebrar a vitória do nosso Deus. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, e que o teu favor seja derramado sobre cada um de nós. Nos ajuda a olhar para nós mesmos e sonda aquilo que está no nosso coração, que tem afastado, Senhor, a nossa vida de viver a plenitude, enquanto o Senhor não vem buscar o teu povo, e alinha a nossa vida ao teu coração. E que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença poderosa do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje até a volta de Jesus. Graças a Deus, amém. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo. Se Deus quiser, vamos jantar os noruegueses. Deus abençoe, beijo, tchau, tchau.